Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão do vestibular da UES de 2024.2. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocado aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa solução. A questão 15 diz o seguinte: no Laboratório de Física Experimental da Universidade Estadual do Ceará, um estudante realiza um experimento com um bloco padrão de massa em misão e volume V e uma mola ideal de constante elástica K. Em um primeiro experimento, o estudante prende o bloco em misão, a mola ao teto do laboratório por meio de um suporte. Nessa configuração, o comprimento final da mola é X. Em um segundo experimento, o sistema massa-mola, montado como descrito no primeiro experimento, permanece em equilíbrio com o bloco de massa em misão, totalmente agora imerso em um fluido de densidade Dzão. Sabendo que, no segundo experimento, a mola apresenta um comprimento final Y e que a aceleração da gravidade vale G, a densidade do fluido D é dada por. Então, gente, percebe que o que ele quer saber é exatamente a densidade do fluido. E esse fluido ele está sendo representado exatamente aqui na segunda situação. Então, ele quer saber exatamente o Dzão em função dos parâmetros K, que a gente viu que é a constante elástica da mola, o X, que é exatamente o comprimento final da mola na primeira situação, que é esse aqui, e nós temos também em função do Y, o Y já é o comprimento final da segunda situação, e em função do volume do corpo, tá? Então ele está falando do volume do bloco, então ele quer em função dele, e também da gravidade local, e aí no caso a gente está representando exatamente pela letra G. Então é isso que a questão quer saber em cima desses parâmetros físicos. E aí como é que a gente faz isso? Primeiramente a gente aplica a segunda lei de Newton na primeira situação. E aí o que nós vamos ter? Traçar o diagrama da força, né? O diagrama do corpo livre, traçando todas as forças que atuam aqui no bloco. Nós temos a força peso aqui para baixo e nós temos exatamente a força elástica voltada para cima. Como a velocidade desse corpo é igual a zero, ou seja, o corpo está em repouso, a gente vai ter que, para essa primeira situação, o somatório das forças resultantes, ou seja, a força resultante que atua no corpo, é igual a zero. E aí, se a força resultante é igual a zero, nós vamos ter o quê? A força elástica para cima é positivo, o peso está para baixo, então é negativo. Tudo isso igual a zero. Aí nós vamos passar exatamente o peso para o outro lado. Aí nós vamos ter o quê? Que a força elástica ela é igual à força peso. Aí agora o que nós devemos fazer? Substituir pelas grandezas em questão. A força elástica é o K multiplicado pelo X, eu estou chamando de X porque é a deformação da mola, e igual ao peso, que é o produto entre a massa e a gravidade. No caso aqui, vamos colocar já a massa como sendo o mzão, que ele falou aí na questão, multiplicado pela gravidade. Quem é esse X? O X é o tanto que a mola deformou. Então esse X aqui é o tanto da deformação da mola. Se a gente disser que tudo isso aqui é o tamanho da mola 100, que é o comprimento da mola normal, natural, vamos chamar aqui de comprimento da mola de Lzão. Então significa dizer o quê? Que nós temos aqui um pequeno detalhe, que o xzão, ele é igual ao Lzão mais o xzinho. Só que aí a gente tem que isolar o xzinho, né, para colocar aqui. Aí vai ficar então xzinho é igual ao xzão menos o Lzão. Aí agora a gente pode substituir exatamente nesse x aqui. Aí nós vamos passar a ter o quê? Que K multiplicado por x menos Lzão, que é o comprimento inicial da mola, lembrando mais uma vez, é igual a o mzão multiplicado por G. Aí a gente aplica aqui a distributiva, né? Vai ficar o K multiplicado por X e o K multiplicado por menos Lzão. Aí vamos obter K vezes X menos K multiplicado por Lzão. Vai ser igual ao Mzão multiplicado por G. Aí a gente isola o K vezes o L. Vocês vão já entender o porquê.
Aí passo o mg para o outro lado, então vou fazer isso aqui, ó. Vou levar o menos k vezes L para lá e vou trazer o m vezes gzinho para cá. Aí vai ficar k multiplicado por x menos m vezes g é igual a k multiplicado por L. Aí o k que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, já que a gente quer o L. Então vai ficar L igual a K vezes X menos M vezes G, tudo isso dividido por K. Aí nós vamos deixar por enquanto desse modo aqui mesmo. Aí agora vamos olhar o segundo parâmetro de informação que ele deu. Aí o que nós temos aqui então no segundo parâmetro? Parâmetro número 2. Quais são as forças que estão atuando aqui no nosso corpo? Nós vamos ter a força elástica para cima, nós vamos ter a força peso aqui para baixo e, diferente como agora tem o fluido, a força empuxo, que é a força exercida por um fluido ou gás no corpo, ela é vertical para cima. Então significa dizer que nós vamos ter aqui exatamente a força empuxo. Como o corpo está em repouso, então a velocidade dele é igual a zero. Aí vamos ter o que então? A força elástica para cima positivo, a força empuxo também para cima positivo, menos o peso para baixo, tudo isso igual a zero. Aí agora eu vou passar o peso para o outro lado. Então a força elástica mais o impulso vai ser igual à força peso. Aí vamos substituir, né? A força elástica vai ser quem? O K multiplicado, agora eu vou chamar por x', a deformação da mola, mais o empuxo, que é dado pelo volume do líquido deslocado, vezes a gravidade, vezes a densidade do líquido, igual a massa do corpo, vezes a gravidade. Aí, fazendo as devidas substituições, nós vamos ter o quê? K multiplicado por x'. Mas quem é o x' dessa vez, né? Aí a gente aqui já tem que ter um cuidado mais especial. O x' dessa vez vai ser, ó, x' é o tanto que a mola deformou, vamos dizer que seria esse pedaço de baixo, o y é o todo, e aqui seria o L, que é exatamente o comprimento inicial sem a mola estar deformada. Então perceba que agora nós vamos ter que o y, ele é igual a quem? Ao L mais o x'. Agora, como a gente está trabalhando com o x', então eu vou isolar aqui o x'. Aí ao isolar nós vamos ter quem? X' é igual ao y menos L. Aí já temos aqui mais um parâmetro envolvido no contexto. Aí agora, voltando para a equação, né, que nós tínhamos. O x' vai ser o y menos L mais o volume deslocado. O volume deslocado é o próprio volume do corpo, já que o volume do corpo está totalmente submerso, então é o V. A gravidade local, que a gente já sabe que é D, e a densidade do líquido, que na questão ele falou que era D, igual ao M multiplicado por G. Fazendo as devidas substituições, mas antes, né, vamos aplicar logo a distributiva. Aí vai ficar quem? K multiplicado por Y menos K vezes L mais o volume do líquido deslocado vezes a gravidade vezes a densidade é igual a M vezes G. Aí agora nós vamos passar exatamente o K vezes L para o outro lado, ó, e vamos passar o M vezes G para o primeiro membro. Aí nós vamos ter K multiplicado por Y mais o volume vezes a gravidade vezes a densidade menos a massa vezes a gravidade é igual a K multiplicado por L. Gente, vamos ser mais prático, né? Olha essa linha aqui anterior ao que eu tinha selecionado. K vezes X menos M vezes G é o K vezes L, ó. Então vamos pegar tudo isso aqui e já vamos colocar no lugar de lá, no lugar do K vezes L. Então vai ficar assim, ó, K vezes Y mais o volume vezes a gravidade vezes a densidade menos a massa vezes a gravidade vai ser igual a quem? Ao K multiplicado por X menos a massa vezes a gravidade, que eu estou substituindo, como eu falei, por isso aqui. Aí, como a gente tem menos mg de um lado e menos mg do outro, a gente já pode fazer isso aqui, ó, cancelar. Passando de um para o lado, vai ficar positivo, cancela. Aí ficou o K vezes X e esse carinha aqui. Como ele quer saber a densidade, a gente vai ter que isolar o D. Mas antes de isolar o D, a gente tem que passar o K vezes Y para o outro lado. Aí vai ficar quem?
o volume vezes a gravidade vezes a densidade é igual a K multiplicado por X menos o K multiplicado por Y. Aí o K eu posso colocar em evidência, não é verdade aqui? Aí vai ficar, ó, volume vezes gravidade vezes a densidade é igual. Aí colocando o K em evidência vai ficar Kx dividido por K, vai sobrar só o X, menos o KY dividido por K, vai ficar só o Y. Aí agora, como a gente quer a densidade, o volume e a gravidade está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vamos ter que a densidade vai ser o K multiplicado por X menos Y dividido o volume multiplicado pela gravidade. E com isso a gente pode observar que o nosso item correto, gente, é exatamente o item D, de Deus no coração de cada um de vocês, beleza aí, pessoal? Então, pessoal, perceba que aí a gente já teve uma questão mais trabalhosa, a gente pode dizer que seria uma questão da lei do final do médio por uma questão difícil, né? Já deu um trabalho, duas situações envolvendo input, então já foi uma questãozinha aí bem mais trabalhosa, beleza? Espero que tenha gostado, se ficou com ainda alguma dúvida, deixe o seu comentário que eu irei responder. Um forte abraço para você. Beijo grande no coração e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!